Tem alguém pela primeira vez? Só levanta a mão. Alguém pela primeira vez? Acredito que não. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Pedro, sou pastor aqui da Igreja Ressurreição Pombos, e é um prazer estar recebendo você aqui nessa noite para aquilo que Deus vai ministrar no nosso coração nessa noite. O tema da mensagem dessa noite é: não viva no amanhã. Não viva no amanhã. E eu convido a você a abrir a sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 24, do versículo 13 ao 21. Lucas 24, do 13 ao 21. Vai estar aqui na tela, na versão que a gente vai ler. Então, se você tiver sem Bíblia, não tem problema, você pode acompanhar junto com a gente aqui. Lucas, capítulo 24, a partir do 13 ao 21, diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém, e no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhe perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto vocês caminham? Em algumas versões vai estar falando assim: o que é que preocupa vocês? E eles pararam com os rostos entristecidos, e um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali estão acontecendo nestes dias? E Jesus perguntou: que coisas? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles: ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Mas os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que isso aconteceu. Estas são as palavras da salvação, e por elas nos dá graças a Deus. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, Senhor. Muito obrigado porque se estamos hoje aqui na Tua casa, Pai, é porque o Senhor está renovando a Sua misericórdia sobre a nossa vida. É o Senhor nos dando, Pai, mais uma oportunidade para cumprir com o nosso propósito, com o nosso chamado. Senhor, nós queremos Te pedir, Pai, nessa noite, que o Senhor abra o nosso coração, que o Senhor abra os nossos ouvidos espirituais, para que a gente possa entender a Tua palavra, a Tua mensagem, Pai, para a nossa vida, Pai. E eu declaro na autoridade do nome de Jesus que ninguém vai sair daqui, Pai, da mesma forma que chegou, porque o Teu Espírito Santo está aqui, e onde Ele está, a vida e a transformação, Pai. Então, Senhor, que eu não Te atrapalhe em nada nessa noite, que eu seja apenas um canal para trazer a Tua palavra, Tua mensagem para o Teu povo, mas que o meditar do meu coração e o falar da minha boca sejam sempre agradáveis na Tua presença. Ó rocha minha, Redentor meu, é por isso que eu Te oro e Te agradeço. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Gente, o tema da mensagem que a gente vai conversar hoje é sobre não viver no amanhã. Eu e você, nós temos muito medo do futuro, principalmente quando o futuro ele é incerto. Principalmente quando coisas que a gente planejou não acontecem. Imagina que tudo aquilo que você está planejando, desejando, quando chegar lá na frente, nada daquilo acontece. Talvez num relacionamento que você depositou toda a sua confiança, achando que aquele relacionamento você iria casar, seria aquela pessoa que você iria conduzir sua vida, e no final de tudo você é decepcionado. No final de tudo você é decepcionada. E essas incertezas, essas inseguranças, elas trazem medo para o nosso coração. E é por isso que a gente tem medo do futuro. E é por isso que a gente vive uma vida tão ansiosa.
Principalmente depois de tudo isso que aconteceu, esse momento de pandemia que a gente passou, e a pandemia só fez acentuar essa ansiedade no nosso coração. Principalmente em momentos que a gente enfrenta, por exemplo, esse é um ano de eleição e a gente fica preocupado. Quem é que vai vencer? Como é que vai ser a gestão? O que é que vai acontecer na cidade? O que é que vai acontecer talvez com o meu emprego ou não? E tudo isso gera ansiedade e preocupação no nosso coração. E para que a gente possa entender essa passagem que a gente leu, esses dois discípulos, que fala um nome de um, que é Cleopas, eles estavam em Jerusalém, eles tinham abandonado tudo para seguir Jesus, eles tinham a expectativa que Jesus era o Messias, o Salvador, mas só que na sexta-feira, Jesus morreu. Na sexta-feira, todas as esperanças daquela pessoa tinham sido destruídas. Imagina você colocar todo o seu dinheiro que você tem numa conta bancária, numa poupança. Tudo que você recebe, você vai lá e guarda aquele dinheirinho. E depois, quando você está chegando para se aposentar, que se Deus quiser a gente um dia chega, não sabe quando, mas um dia a gente se aposenta. Mas quando você chegar lá, que você vê, não tem dinheiro nenhum. O banco faliu. Acabou o seu dinheiro. Toda a sua esperança, toda a sua expectativa frustrada. Era isso que estava acontecendo com esses dois caras. E o interessante é que a Bíblia fala que Jesus chega e está caminhando com eles, mas a Bíblia diz, mas os seus olhos os impediram de reconhecer que era Jesus. Veja que coisa interessante. Eles estavam focando tanto no problema, eles estavam focando tanto na dificuldade, na angústia, na dor, na ofensa, que a Bíblia diz que eles não reconheceram que era Jesus. E será que não é isso que está acontecendo comigo e com você na nossa vida? Será que a gente não está focando tanto na dor que a gente está passando, na angústia, na ofensa, na decepção, que a gente está esquecendo que Jesus está caminhando ao nosso lado? Que a gente está esquecendo que Jesus ele está no controle da nossa vida. E o interessante é que Jesus caminhando e eles preocupados e não conheceram o que era Jesus. Jesus pergunta, por que vocês estão preocupados? O que é que está acontecendo que está afligindo o coração de vocês? E o que eu acho interessante, tem um memezinho que a gente vê na internet, eu já falei aqui, eu não sei se vocês já viram, uma fotozinha de Mel Gibson, quando ele fez A Paixão de Cristo, ele sentado, todo ensanguentado, com a roupa de Jesus Cristo, lá só, todo cheio de sangue, e uma pessoa do lado dele conversando com ele. E bota a escrita embaixo assim, eu contando para Jesus das minhas dificuldades. E Jesus lá todo ensanguentado. Jesus que já passou por tudo. Era como se Jesus estivesse perguntando a eles, o que é que está preocupando vocês? Eu acabei de morrer na cruz lá por vocês. O que é que está afligindo o coração de vocês? E o que a gente precisa entender é que preocupar é se ocupar antecipadamente. Quando a gente vive uma vida preocupada, é quando a gente se preocupa com coisas que ainda não aconteceu. E isso gera ansiedade. É por isso que tem muita gente sofrendo de ansiedade hoje. É por isso que tem muita gente que às vezes não está nem conseguindo dormir. Tão preocupada com o amanhã, tão preocupada com as ofensas e com as dores. Mas o que nós precisamos entender nessa noite é que Jesus, ele está no controle da sua vida. Jesus, ele está no controle da nossa vida, porque ele está dizendo, ei, eu já morri, eu já paguei o preço por você, eu já venci por você, eu já passei por tudo isso, porque você está tão preocupado? E é sobre isso que a gente vai tratar nessa noite. É sobre isso que Deus quer tratar no nosso coração nessa noite. O que é que eu preciso fazer para vencer o medo do futuro? O que é que eu preciso fazer para que eu não viva no amanhã, mas que eu viva no hoje, que eu viva no meu presente? Em primeiro lugar, eu preciso entender que Deus está no controle do meu futuro. Diga assim para você, Deus está no controle do meu futuro.
Amém. Glória a Deus. Então você não precisa se preocupar. Se você estiver entregando o controle do seu futuro, se você tiver a concepção de que Deus está no controle da sua vida, do seu futuro, entenda, Ele nunca perdeu o controle. A Bíblia diz que Ele está sentado num alto e sublime trono. Ele já venceu a cruz, Ele já fez tudo. A Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. A Bíblia diz que Ele sabe a quantidade de cabelos, de fios de cabelos que tem a nossa cabeça. Tem noção disso? Eu sei que tem pessoas que é mais fácil de contar, né? Tem pessoas que têm menos cabelo, mas a Bíblia diz que Deus sabe tudo isso. E você acha que Deus perdeu o controle da sua vida? Você acha que Deus esqueceu de você? A Bíblia diz que eu e você foi criado à imagem e semelhança dEle. Você tem noção de que Ele está cuidando de tudo? E era isso que estava acontecendo com aqueles homens naquela sexta-feira. Sabe qual é o problema? O problema é que a gente assiste tanto filme, tanto seriado, que era como se a gente estivesse esperando, era como se esses caras estivessem esperando. Olha, vai chegar um momento que Jesus vai governar aqui. Ele está indo para a cruz, mas Ele vai vencer. Porque todo filme que a gente assiste, ou a série, no final, por mais quebrado que o mocinho esteja, ele vai dar um jeito, velho. Ele vai dar um jeito e ele vai conseguir vencer. E o filme vai terminar lindo e maravilhoso. E você vai ficar feliz. Era isso que estava acontecendo com esses caras. Ele fez, não, Jesus foi preso hoje, mas ele vai se livrar, amanhã ele vai estar solto. E ele continuou preso. Chicoteado, coroa de espinho. Ele fez, não, mas agora vai dar certo. Carregando a cruz, não, quando ele chegar na cruz lá, ele não vai subir não, eu tenho certeza que ele não vai subir. Ele é pregado na cruz, cara, e ele morre. Cara, rapaz, deu errado. Eu pensei que ele era o Messias. E aquela sexta-feira, aquele primeiro dia para eles, talvez foi o dia mais doloroso. E talvez o que você está enfrentando na sua vida é uma tempestade do primeiro dia. Talvez você está passando por uma dificuldade. Talvez você está com problema no seu relacionamento, na sua casa, na sua família. E está doendo. O segundo dia para aquele cara, que foi o sábado, foi um dia de silêncio. E a gente não gosta de silêncio. A gente não sabe ficar em silêncio. A gente não gosta. Quando você chega em casa, a primeira coisa que você faz ou é ligar a televisão para ficar fazendo barulho lá, ou é pegar seu telefone para abrir um feed, um history, alguma coisa, porque a gente não sabe ficar em silêncio. E para aqueles caras, a resposta de Deus foi silêncio. Você não vai ver um relato de nada que aconteceu no sábado. O sábado foi o dia do silêncio. E tem muitas vezes que é isso que você está enfrentando. Talvez você está orando. Deus, por que isso está acontecendo na minha vida? Porque nada que eu faço dá certo. Porque nada que eu tento acontece. Porque nada está acontecendo e Deus não está respondendo nada para você. Deus está em silêncio. Mas a gente precisa entender que o silêncio de Deus não é uma ausência de resposta. O silêncio de Deus já é uma resposta para mim e para você. Talvez a gente está precisando ficar escutando mais, esperando, e a gente não sabe esperar o tempo de Deus. Você quer tomar uma decisão precipitada e Deus está em silêncio, porque não é para você fazer agora. E você quer fazer e você vai quebrar a cara se você for. E foi isso que estava acontecendo com aqueles caras. Mas o interessante, o importante, o excepcional é que o terceiro dia, o domingo chegou e Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou, ele venceu a morte, porque nada disso foi suficiente para vencer Jesus. Nada disso foi suficiente para parar ele. Por mais que esteja difícil a sua vida, entenda, vai chegar o momento do terceiro dia, do dia da ressurreição. E talvez todos os seus planos e sonhos que foi frustrado até hoje, ele vai acontecer, porque Jesus, ele já ressuscitou. Ele já venceu por mim e por você. Isso é muito importante para mim. O que eu acho interessante, lá em João, capítulo 20, versículo 19. Bota aí, irmão, por favor. João 20, 19. Diz assim: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana,
estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus. Veja que coisa interessante. Todos os discípulos estavam reunidos, mas eles estavam com medo. Com medo de quê, pastor? Com medo de morrer. Os judeus estavam procurando todo mundo que tinha seguido Jesus para matar. E aqueles caras estavam com medo de perder a sua própria vida. Mas o interessante é que quando a gente chega em Atos 2, a gente não vai deixar aí, tá, irmã, esse versículo. Quando a gente chega em Atos 2, a gente vê aqueles caras pregando para uma multidão de judeu, aqueles caras que não têm mais medo de perder a vida, aqueles caras que estão dispostos a ser mortos. O que é que aconteceu em tão curto espaço de tempo? Sabe o que foi que aconteceu? É que a continuação do versículo diz: e Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Jesus, ele ressuscitou, e isso fez toda a diferença na vida daqueles homens. O que aconteceu de João 20 para Atos 2 foi porque Jesus ressuscitou, e se ele ressuscitou, eu posso crer no meu amanhã. Se Jesus ressuscitou, eu posso ter esperança, uma expectativa, uma mudança de vida, porque eu tenho a certeza da ressurreição dele, e que ele está no controle da minha vida. Você precisa ter essa convicção: Deus está no controle da minha vida. O versículo 18 dessa passagem de Lucas que a gente leu, o que eu acho interessante é que esses caras, quando Jesus pergunta para eles o que é que estava preocupando eles, porque eles estavam aflitos, porque eles estavam ansiosos, e eles respondem no versículo 18: será que você é o único visitante em Jerusalém? E aí descarregou. Deixa eu pegar aqui. Oi, som. E aí eles perguntam: será que você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? O que esses caras estavam falando: olha, a gente está sofrendo, a gente está triste. Será que você não está preocupado com tudo isso que está acontecendo? Será que não é isso muitas vezes que eu e você está falando para Jesus? Quando a gente está no nosso quarto chorando e clamando, dizendo: Jesus, o Senhor se esqueceu de mim. O Senhor se esqueceu de mim. Mas o problema é que a gente esqueceu que Ele está do nosso lado. O problema é que muitas vezes a gente está focando tanto no problema e na dificuldade que você não está reconhecendo Ele. Jesus, quando ele chega num tanque lá de Betesda, onde ficavam várias pessoas doentes, Jesus chega para um cara que há 38 anos ele era paralítico e estava lá. E Jesus fala uma pergunta simples para ele. Jesus pergunta assim: olha, você quer ser curado? Uma resposta simples para dizer ou sim ou não. Mas o problema é que esse cara não responde isso. A resposta desse cara para Jesus em João 5, João capítulo 5, versículo 7. João capítulo 5, versículo 7. Veja, Jesus perguntou: você quer ser curado? Veja o que ele disse: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Sabe o que esse cara estava fazendo? Ele estava querendo focar na dificuldade, no problema dele. Jesus já estava na frente dele com a solução, e ele estava dizendo: não, Jesus, é porque não tem ninguém para me ajudar, é porque nada acontece na minha vida, é porque nada dá certo, é porque nada muda. E talvez você está aqui hoje na igreja, hoje à noite, e Jesus está querendo curar você. Ele está perguntando: você quer ser curado? O que é que você quer que eu te faça? Se Jesus estivesse aqui hoje à noite, irmão, perguntando a você, e perguntasse para você: o que é que você quer que eu te faça? Qual seria a sua resposta hoje? Provavelmente a gente ia estar reclamando. Você ia dizer: Jesus, veja só, eu estou sozinha ou sozinho, faz tempo que eu estou querendo namorado, não aparece ninguém para namorar. Eu tento fazer certo, mas só dá errado. Quando eu escolho, eu tenho um dedo podre, só escolho o que não presta. Eu já tentei trabalhar e nada dá certo.
Você ia começar, lá em casa está tudo errado, meu pai briga, minha mãe, meu marido é um estresse em casa o tempo todo. Deus está perguntando a você, o que é que você quer que eu te faça? Eu estou aqui. E esse cara estava focando tanto no problema, focando tanto na dificuldade, que esqueceu de olhar para a solução. Esqueceu de olhar para Jesus, que era a solução dos problemas dele. E muitas vezes é isso que eu e você está querendo fazer. O que eu e você nós precisamos fazer, gente, é entregar o controle da nossa vida para Deus. Nós precisamos entregar o controle da nossa vida para Ele. E sabe por que a gente não quer entregar? Porque talvez você foi ofendida lá atrás. E você acha que vão ofender você de novo. Você foi traída. E você acha que vão trair você de novo. A igreja machucou você. E você acha que toda a igreja vai machucar você e decepcionar você de novo. Talvez pessoas que você ama machucou você. Mas deixa eu dizer uma coisa, são justamente as pessoas que você ama, são as que têm mais potencial de ofender e machucar você. O salmista, lá no Salmo 55, versículo 12 a 14, ele está falando justamente isso. Salmo 55, do versículo 12 ao 14, ele está dizendo assim: se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. O que esse cara está falando aqui, esse salmista, é muitas vezes o que eu e você enfrentamos. Ele está dizendo, se o inimigo ofendesse ele, estava tranquilo. Se fosse uma pessoa que ele não gostasse, estava tudo bem. Mas foi alguém que ele gostava. Foi alguém que vivia com ele, indo para a igreja. Foi alguém que estava próximo dele, que machucou ele. Só que esse salmista que está entrando em uma crise, em um colapso, quando a gente para focar só no problema, ele entendeu a solução de tudo que estava acontecendo com ele. No versículo 22 ele diz, Salmo 55, 22, ele diz, entregue as suas preocupações ao Senhor e Ele o sustentará. Jamais permitirá que um justo venha cair. Você percebe qual é a chave para você não ficar preocupado? Você percebe qual é a chave para você entender que Deus está no controle da sua vida? É você entregar todas as suas preocupações a Deus. Porque Ele jamais vai permitir que um justo venha cair. Deus está no controle da sua vida. Deus está cuidando de tudo e Ele não perdeu o controle da sua vida. E é por isso que você não precisa ter medo do seu futuro. E em segundo lugar, para que você não tenha medo do seu futuro. Em primeiro, a gente entendeu que temos que entender que Deus está no controle do nosso futuro. E em segundo, que mesmo com as circunstâncias ruins, Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para você. Diga assim, Deus tem um plano para a minha vida. Aleluia. Mesmo que tudo esteja dando errado, irmão. Mesmo que tudo não esteja se encaixando hoje, entenda, Deus tem um plano para você, Deus tem um plano para a sua vida, e os planos de Deus nunca serão frustrados. Os planos de Deus, mesmo que não esteja acontecendo agora, eles são planos de bem e não planos de destruição. É isso que ele fala lá em Jeremias 29, 11. Ele diz assim, sou eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito. Planos de bem e não planos de destruição. São planos de te dar uma esperança e um futuro. O que Deus está dizendo é que aquilo que Ele tem para você, por mais que esteja talvez doendo agora, vai trazer um bem para você no futuro. Talvez aquela pessoa que Deus afastou de você, e você está doendo o seu coração, e você não está entendendo, Deus está dizendo que vai fazer um bem para você.
Você não sabia o que iria acontecer se aquela pessoa, se aqueles amigos, se aqueles ambientes ainda continuassem fazendo parte da sua vida. Quando Jeremias escreveu esse capítulo 29:11, o povo de Deus estava preso no cativeiro babilônico. O povo estava vivendo como um escravo. O povo estava longe da sua terra e Deus estava dizendo: ei, vocês estão preocupados porque vocês estão aí. Vocês estão pensando que eu esqueci você, mas eu é que sei os planos que eu tenho a vosso respeito. São planos de bem e não de destruição. Por mais difícil que possa estar sendo a situação na sua vida, Deus está cuidando de tudo, porque Isaías diz que os planos dele são maiores e melhores do que o seu. Aquilo que Deus tem para você, ninguém nunca viu, nem ouvido ouviu, nem penetrou no coração de homem nenhum. O que Deus está preparando para aqueles que os amam. Deus tem algo grandioso para você, irmão. Lucas 24:21 que a gente leu, Lucas 24:21, acho muito interessante que ele diz assim: contudo, esperávamos. Esse esperávamos mostra que eles tinham uma expectativa, mostra que eles tinham um sonho, mostra que eles tinham um plano. Ele está dizendo assim: olha, a gente tinha um plano, a gente tinha uma meta, a gente tinha expectativa, mas foi tudo destruído. A gente esperava, mas não aconteceu. A gente esperava que ele ia trazer redenção a Israel, só que hoje é o terceiro dia que tudo isso aconteceu e nada mudou. O que ele estava dizendo é que as nossas esperanças acabaram. Não tem mais jeito para a gente, porque a gente deixou tudo por ele e nada aconteceu, porque ele estava só focando na dificuldade e no problema, e Jesus estava caminhando ao lado deles. E é isso que Jesus quer mostrar para mim e para você, irmão. Nessa dificuldade que você está enfrentando agora, você acha que você está sozinho, mas Deus está do seu lado. Deus está caminhando com você. Você pode estar nem enxergando, mas Deus está ao seu lado. Deus está caminhando com você. E muitas vezes Deus manda uma mensagem para você: vamos para o culto hoje? Vamos para a célula, eu quero falar com você. Deus manda um louvor para você e você escuta aquele louvor, e aquele louvor vai falando ao seu coração, e você às vezes não percebe, mas é Deus ao seu lado. É Deus cuidando de mim, é Deus cuidando de você. O problema é que a gente está focando só naquilo que a gente está enxergando, gente. A gente não pode viver assim. O que eu acho interessante é que Deus fala para Moisés, quando vai mandar os espiões para a terra de Canaã, Deus diz assim a ele: ó, manda os espiões para observar a terra que eu vos dou. Deus estava dizendo: olha, eu já estou dando essa terra para vocês. Essa terra já é de vocês, mas o problema é que 12 pessoas vão para lá, só que 10 voltam e diz: não tem como. Não tem como entrar nessa terra. Não tem como essa terra ser nossa. Não tem como a gente conquistar essa terra. Mas Deus disse: eu já dei a vocês. Esses 10 só focaram no problema. Esses 10 só focaram na dificuldade. Mas teve 2 homens, Josué e Caleb, 2 homens que não focaram na dificuldade, mas focaram na promessa. Eles focaram: olha, se Deus está com a gente, ninguém vai resistir, a gente vai consumir esse povo, essa terra é boa, essa terra mana leite e mel, e a gente já conquistou ela, porque a gente está olhando para Deus, não é para as dificuldades, nem para as circunstâncias ao nosso redor. A gente precisa fazer isso na nossa vida, gente. A gente precisa olhar para essa dificuldade, não para o tamanho dela, como um problema, mas como uma promoção de Deus para você. Foi isso que Davi viu. Quando Davi viu o gigante, ele não viu um grande problema, ele viu uma grande promoção para a vida dele. Quando ele chega lá, ele diz: o que é que a pessoa que matar esse cara vai ganhar? Aí ia ganhar a filha do rei, ia ganhar um monte de coisa. Ele falou: isso é uma promoção que Deus está me dando. Eu vou enfrentar esse gigante aí. Eu vou destruir. Quanto maior o gigante, maior é a queda, gente. Quanto maior aquilo que se levanta para derrubar você, mais longe você vai chegar. Olhe para os problemas e para a dificuldade como uma promoção de Deus. Não foque naquilo que você vê, foque naquilo que Deus já está vendo.
Foque naquilo que Deus já viu. Por isso que 2 Coríntios 4:18. 2 Coríntios 4:18 diz assim: assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Para de focar no teu problema. Para de focar nessa dificuldade financeira. Para de focar nesse problema no relacionamento. Começa a focar na restauração que Deus já vai trazer para a tua vida. Começa a focar na restauração do teu casamento, da tua casa, da tua família. Começa a focar naquilo que Deus vai fazer em você e através de você. Saiba que você nunca está só. Mesmo que você não esteja enxergando Ele, Ele está ao seu lado. O que eu e você só precisa fazer é confiar em Deus. Confiar em Deus. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Provérbios 3, versículos 5 e 6 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça Ele em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Veja que coisa interessante, a Bíblia está dizendo que se você confiar em Deus de todo o seu coração, se você parar de achar que sabe o que é melhor para a sua vida, porque o problema é que a gente sempre acha que sabe o que é melhor. A gente sempre diz, não tem problema de eu fazer isso, não tem problema se eu andar com fulano, não tem problema se eu for para tal canto, não tem problema se eu fazer o que eu quiser. A Bíblia está dizendo, para de confiar em você. Para de achar que você é forte. Para de achar que você é suficiente. Confie em Deus de todo o seu coração. E se você confiar nele de todo o seu coração e reconhecer Ele em todos os seus caminhos, Ele vai endireitar a sua vida. Ele vai endireitar as suas veredas. Deixa Jesus conduzir os teus passos, as tuas escolhas, as tuas decisões. E a tua vida vai começar a ser diferente. Para a gente finalizar, Salmos 121, versículo 1 e 2. Salmos 121, versículo 1 e 2. O que eu acho interessante desse salmo, que virou até um louvor, é que normalmente, naquela época, os altares para outros deuses, eles eram feitos nos altos do monte. Eles colocavam sempre nos lugares altos da cidade, para que todo mundo, quando chegasse, pudesse olhar e entender que aquela cidade existia um Deus que cuidava daquela cidade. E o salmista diz, eu levanto meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Mas ele diz, mesmo que nessa cidade tenham deuses, mesmo que tenham coisas, eu sei que o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Passa o próximo versículo aí, irmã. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O que ele está dizendo é que, mesmo que eu possa confiar em mim, mesmo que existam coisas, existam deuses, o meu socorro vem de Deus. Vem do Senhor, que criou o céu e a terra. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, parece que está acabando? Louvor, pode vir. Pode tirar, meu irmão. Pode tirar. Gente, eu sempre falo que para Deus nunca existe coincidência, né? Deus, ele sempre trabalha com planos e propósitos na nossa vida. E toda vez que a gente tem uma oportunidade de ouvir uma palavra, é Deus trazendo mais uma oportunidade para você. E se você está aqui hoje, não é por acaso. Se você está aqui hoje, não é só porque alguém te convidou. Se você está aqui hoje, não foi uma coincidência. Foi porque Deus trouxe você nessa noite, para que você pudesse confiar nele, para que você pudesse entender que Ele continua cuidando da sua vida, que Ele não perdeu o controle da sua vida. O que você precisa fazer, o que nós precisamos fazer, é andar em obediência, gente. Tudo que Deus pede para mim e para você é
obediência. A Bíblia fala que a paz que excede todo o entendimento humano vai preencher o nosso coração quando você abrir mão de querer entender algumas coisas. Eu e você, a gente não vai entender muitas vezes o agir de Deus. Muitas vezes não vai fazer sentido você andar em obediência, porque o mundo vai querer te levar para um lugar contrário, mas eu e você, a gente precisa continuar obedecendo. Gente, quando Deus manda Josué dar 7 voltas numa cidade cheia de muro, não fazia sentido isso. Mas o que Deus queria não era que fizesse sentido. O que Deus queria era obediência. Então o que Deus está pedindo para mim e para você hoje talvez não faça sentido. Mas Deus quer que talvez você não revide a ofensa que te fizeram. Mas pastor, não faz sentido. Aquela pessoa está falando mal de mim. Pode ficar calada. Pode ficar calado. Deixa o justo juiz fazer a justiça. Ah, pastor, mas me ofenderam. Aquela pessoa me deu um calote, pastor. Confie em Deus. Que Deus quer que você ande em obediência. Porque quando você andar em obediência, Deus ele vai endireitar as suas veredas. Ele vai direcionar os teus caminhos. Então confia nele. Confia no Senhor. Feche teus olhos nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Pai, muito obrigado.